Eu tomei um processo de uma cliente uns anos atrás. Ela levou uma impressora Book Ink para arrumar, aquelas impressoras de book adaptado. A gente acabou pegando, que ela era uma advogada, e aí ela acabou processando a gente, porque a gente acabou devolvendo a impressora para ela sem conserto. A impressora não estava imprimindo, a gente falou assim: a impressora tinha vazado tudo tinta dentro. Falei para ela assim: olha, a gente não tem interesse em mexer na sua impressora, tal, vamos devolver, leve em outro lugar, tal. Não foi a gente que instalou o book, porque isso eu nunca fiz. E aí ela acabou entrando com um processo, ela queria que eu pagasse R$ 5.000 para ela. Era uma impressora que no Mercado Livre era 300 na época. Ela acabou perdendo, ela ganhou na primeira instância, ela perdeu na segunda e na terceira. E eu acabei aprendendo muito com isso, porque eu acabei criando um documento de responsabilidade, né? Então, todo mundo que chegava na minha empresa com um equipamento para arrumar, né? No caso de manutenção, nesse caso não estou falando de locação em si, mas no caso de manutenção, a gente entregava esse documento para ela, para a pessoa assinar com tudo que a gente ia fazer ou não. Por exemplo, explicando para o cliente que, olha, você está deixando sua impressora aqui para arrumar, mas nós vamos usar os seus suprimentos para testar. Tá? Então, nós vamos usar a sua tinta, nós vamos usar o seu toner. Então, por exemplo, se o seu toner tá no final, a gente precisa imprimir 100 páginas e acabou o seu toner, a gente vai te devolver a impressora com o toner vazio. Tá? Então, tudo isso está assinado, está no papel, não tem conversa, entendeu? Não tem. Se o cliente encheu o book de tinta ali, a gente precisou fazer um esvaziamento e jogou fora, ele perdeu. Não adianta depois ele vir querer falar assim: ah, não, você acabou com a minha tinta, acabou com o meu toner. Não. Tá tudo ali nesse documento que você assinou previamente antes de você entregar o seu equipamento, tá? Então, o que eu fazia? Eu chegava para o cliente e falava assim: ó, isso aqui é o documento, leia. Eu quero que você leia o documento inteirinho. Não, não, pode deixar. Eu assino. Não, não, não. Quero que você leia o documento. Leia antes de assinar e me fale se está tudo ok para você. Tá? Então, depois disso, nunca mais aconteceu nada. Depois disso, nunca mais eu tive um problema. E te falo mais, hein? A gente nunca teve problema de reclamação mais do cliente. Isso evita muita coisa, né? Então, por exemplo, evita do cliente chegar e falar assim: mas porra, eu entreguei minha impressora aí com o toner cheio, agora o toner está vazio, ou a tinta acabou. O cliente já nem liga mais, entendeu? O cliente já nem liga, porque ele está tudo assinado ali, ele já sabia que a gente ia usar os suprimentos dele. Isso eu estou dizendo, é um dos exemplos que tem nesse documento, sabe? É um dos exemplos que tem, porque tem muita coisa ali que protege a gente. E nós para todo mundo que está aqui, que trabalha com locação de impressoras, é o seguinte: nós que fornecemos o equipamento para o cliente ele vai ter os nossos equipamentos, o nosso investimento lá para ele usar, sabe? Saiu do nosso bolso aquilo lá. Então, são hoje 5 impressoras é R$ 15.000, tá? É 10 mil, R$ 15.000, 5 impressoras. Então, se você pega 5 impressoras, coloca lá entre 10 e 15 mil reais no cliente, não é ele que tem que dizer. Não é ele que tem que dizer quanto ele quer pagar. Não é ele que tem que dizer que quebrou a tampa da impressora e ele não vai pagar porque a impressora é assim mesmo, é frágil, quebrou sem querer. Não é ele que vai falar, sabe? Quando a gente coloca o nosso equipamento no cliente, quem está por cima somos nós. Quem dita as regras somos nós. Quando você vai alugar um carro, por exemplo, são tantas regras que tem ali, são tantas regras que você tem que cumprir para você poder alugar um carro e não tem conversa, sabe por quê? Porque quando você vai alugar, não sei se você sabe ou não, se você já alugou, você tem que deixar o seu cartão de crédito lá, não fisicamente, obviamente, mas o pessoal da locadora vai pegar todos os dados do seu cartão. Quando você devolver o carro, por exemplo, você devolveu o carro sujo, eles cobram lá uma taxa de R$ 50 para lavar o carro. Não tem conversa, cara. Não tem esse papo. Você entregou o carro lá para eles olharam que o carro passou de um limite da sujeira ali do carro. Nós vamos cobrar R$ 50. Você pode bater o pé no quanto você quiser, não tem problema. Você pode sair xingando, gritando, mas eles já têm o número do seu cartão de crédito lá. Eles vão debitar da sua conta.
Se você não encher o tanque do carro, não devolver o carro com o tanque cheio, eles vão medir lá quanto é que tem que pagar, e eles vão cobrar de você. Sabe por quê? Porque eles investiram 100 mil reais para te alugar um carro. Em um carro. Eles investiram 100 mil em um carro para alugar para você. Então, eles têm todas as ferramentas para fazer com que você pague para eles qualquer situação que fuja do contrato, tá? Que fuja da normalidade do aluguel. E sem contar com batida ralada, essas coisas, isso aí não estou nem considerando. Tá? Então, quando a gente aluga uma impressora, cara, a gente tem que tratar o cliente dessa forma. Ele tem que entender que quem manda somos nós, porque o equipamento é nosso. Tá? Então, nunca é o preço dele, nunca é, por exemplo, se o cliente fala assim, deixa 10 toners aqui para mim de reserva, se o seu planejamento é deixar 2 para ele por mês, cara, é 2 por mês, cara. Não é deixa 10, porque assim fica o resto do ano. Não, cara, é 2 por mês, sabe? Então, é do seu jeito, não é do jeito do cliente, cara, jamais. Quem escreve o contrato é você. O contrato é seu, é você que vai entregar o contrato para o cliente. Não é, você não vai pôr as impressoras lá, você vai sentar com ele, bom, vamos ver aí como é que nós vamos fazer? Faz um contrato aí você, então me dá e a gente vê o que ficar melhor para você. Não, cara, não é o que ficar melhor para o cliente, é o que vai ficar melhor para a gente, nós que estamos investindo, sabe? É o nosso dinheiro. Ele está usando um bem da gente, cara. Então, ele tem que fazer tudo do jeito que a gente quer. Mas Gustavo, e se ele não quiser? Não tem problema, cara, não faz. Você entende? Tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer, tá? Então, para pensar uma coisa, cara. Se você pega uma empresa grande aí de locação de impressoras, vai ser uma Reis Office da vida aí. Você acha que eles fazem o quê, cara? Você acha que eles vão bater papo com o cliente lá para ver o que fica bom para o cliente, cara? Não tem essa do que fica bom para o cliente. Eles têm um padrão, uma padronização lá, ó. Você precisa disso, são esses equipamentos que você precisa. Não, mas eu quero outro. Cara, se você quer outro, eu estou te oferecendo o que é o que você precisa. Se você está querendo outra coisa, não tem problema. Só que eu vou te cobrar mais, porque isso que você quer é desnecessário para você, para a sua utilização. Então, eu sei o que você precisa e é isso aqui que você vai ter. O contrato está aqui, assina o contrato e um abraço. Tá? Então, é assim que tem que funcionar. Quando a gente coloca um bem nosso lá, a gente que manda no negócio, não é o cliente, não. Tá?